reforçar um bem que é um bem inestimável que nós temos e que, infelizmente, por estar tão próximo, tão perto, temos tão mal feito e tão subestimado na sua importância no nosso devir comum e na nossa afirmação no mundo, a língua portuguesa. Como é que é possível que nós, tendo o nosso recurso mais rico, que é a língua portuguesa, ela nunca se enquadre numa visão estratégica, na nossa capacidade de afirmação do mundo, na nossa capacidade de afirmação no mundo da lusofonia, em tudo que ela representa de valor incorpóreo, que é aquele que nos alimenta a alma, com o valor corpóreo, que é o de ser um eixo estratégico de relações comerciais e de relações de desenvolvimento da nossa economia no exterior. Valorizar a língua portuguesa, apostar na língua portuguesa, aproveitando ao máximo as virtualidades do acordo ortográfico que foi feito, é para nós, e será para nós enquanto governo liderado por mim, uma situação, um eixo estratégico a desenvolver. E também um novo olhar sobre a cultura. Há sempre a tendência de olhar para a cultura como uma despesa só, como um gasto, como um desperdício de recursos. Devemos olhar no sentido oposto. A cultura é a base do nosso desenvolvimento, do nosso conhecimento, da nossa identidade. A cultura não é uma despesa, é um investimento. A cultura pode ter, inclusivamente, em torno da sua realidade, formas multidisciplinares de também contribuir para o enriquecimento do nosso país, para o enriquecimento da nossa juventude, para o enriquecimento da nossa identidade, e nós só conseguiremos fazer mais se nos sentirmos melhor e se nos sentirmos bem connosco próprios. Não acredito numa possibilidade de mobilizar uma população, as pessoas, uma sociedade, sem que a identidade da alma seja a primeira a ser reforçada no interior dela própria. Nas políticas setoriais, eu destacava, em primeiro lugar, a educação. É necessário pôr um fim ao facilitismo, reforçar o rigor e aumentar a disciplina. Nós temos que, nesta área, dar sinais muito claros de que nos separa do Partido Socialista tudo o que tem a ver com a exigência, com o rigor e com a disciplina, que, ao fim de 15 anos de governação socialista, estão no grau zero na nossa escola. Fazer a universalização do pré-escolar entre os 3 e 5 anos é começar pelo princípio, começar pela base do que é fundamental fazer-se no setor da educação. Impor e contribuir para uma escolaridade obrigatória até aos 18 anos é nós tratarmos do princípio até ao fim o que é necessário fazer com que os nossos estudantes tenham melhores condições para poder depois entrar na vida ativa. Reorganizar o sistema em 2 ciclos de 6 mais 6 anos, com exames finais no final de cada ciclo, é nós contribuirmos para o combate ao facilitismo e contribuirmos para um maior rigor no nosso sistema educativo. Reforçar a dignidade tão maltratada, tão desprezada, tão posta em causa pelo governo de José Sócrates, dos professores, é absolutamente fundamental, porque não é possível nós termos um ensino de qualidade se os primeiros responsáveis não forem respeitados, se não forem prestigiados e não tiverem o lugar que merecem, que são os professores. Não acredito que seja possível nós termos um ensino de qualidade se não tivermos nos professores o referencial do prestígio e da autoridade no nosso sistema educativo. E, por fim, uma avaliação independente e que permita que também nas nossas escolas, a própria avaliação das escolas contribua para essa qualidade de ensino. Uma política para a juventude. Uma política que é fundamental numa juventude em que hoje 1 em cada 5 está desempregado e que se vê obrigada a emigrar. Que não encontra em Portugal uma oportunidade para contribuir para o fortalecimento e para o crescimento do país, que seguramente é o país que amam e o país onde gostariam de desenvolver a sua atividade.
ter uma política transversal para a juventude, que veja de uma forma integrada o empreendedorismo, a saúde, a habitação, tudo que permita que um jovem possa ter uma oportunidade em Portugal, é seguramente uma matriz fundamental de um próximo governo social-democrata. Mas também há a reforma das reformas, que hoje é tida como fundamental, quer para o desenvolvimento da economia, quer para a credibilidade do regime democrático, a reforma da justiça. Todos sabem que hoje a justiça é um bloqueio à economia, ao desenvolvimento da economia, mas também é hoje um bloqueio gravíssimo à qualidade da nossa democracia. Nós, antes dizíamos, a justiça era lenta, mas era credível. Hoje, juntamos a dizer que a justiça é lenta, que já não é credível. E quando nós consideramos que uma justiça não satisfaz a confiança dos cidadãos, estamos a contribuir para corroer o regime democrático. Combater a morosidade passa por nós adequarmos a procura à oferta, ou seja, temos os recursos adequados para a procura que a população faz. O novo mapa judiciário, que foi indiciado pelo atual governo do Partido Socialista, mas que não teve a coragem de o desenvolver com eficácia e com qualidade e em benefício das populações, é uma das linhas de orientação que o próximo governo do PSD tem de fazer. Como também tem de avançar para a gestão profissional dos tribunais. Não se compreende que seja um setor que ainda não tenha desenvolvido a gestão profissionalizada dos tribunais. Já isso acontece nos hospitais, acontece nas escolas e, é óbvio, tem de acontecer também nos tribunais, porque isto não é mexer e introduzir-se no Poder Judicial, tem a ver com uma melhor organização, com uma melhor gestão, com uma melhor qualidade de serviço que se pode prestar aos cidadãos. E, finalmente, também, no combate à morosidade, a auditoria externa. É importantíssimo, até por um exercício de direito cívico, que haja auditoria externa ao modo como os tribunais funcionam, para que coisas tão comezinhas como a produtividade e a eficiência, o respeito pelo cidadão, seja hoje uma realidade que não é neste momento. A credibilidade. Tenho aqui na credibilidade uma medida que é uma medida controversa, mas que eu acho que é fundamental para nós termos a possibilidade de encontrar um rosto de responsabilização. Eu proponho que numa alteração da revisão constitucional acabem todos os conselhos superiores e que se reduzam a um Conselho Superior de Justiça, presidido pelo Sr. Presidente da República, e que seja esse o ponto de topo na organização da justiça e por via da qual é possível nós termos a quem responsabilizar para que a culpa não morra solteira como hoje morre muitas vezes. Mas também, em termos de primeira instância e em termos das magistraturas, é a altura que nós abrimos uma cota obrigatória para juízes não formados no SES, que por concurso possam ser juízes de primeira instância e com isso fazer com que haja a possibilidade, por exemplo, que aqui eu, hoje, nesta forma e nesta idade, não posso ser juiz de primeira instância durante um determinado período de tempo e dando com isto um contributo à minha sociedade, emprestando a minha experiência profissional, a minha idade e com isto termos na primeira instância juízes mais velhos e juízes com mais experiência que permitam credibilizar ao nível da primeira instância a justiça. Na saúde, o combate ao desperdício é seguramente um dos pilares fundamentais. A despesa na saúde atinge 10% do PIB e diz no Tribunal de Contas que cerca de 25% é desperdício. Se nós fizermos as contas, e eu acho que nem é preciso fazê-las, verificamos que é dramático o nível do desperdício que nós temos ao nível da saúde.